Oi, minha gente, estamos começando o nosso Azeviste de hoje. Um prazer estar aí com você, viu? Que está acompanhando a nossa programação da TV Câmara de Salvador. Não saia da sintonia, que é o seu melhor lugar, sua melhor escolha. Eu já avisei. E você sabe que em todos os nossos programas a gente discute questões que são essenciais para a reparação e a superação do racismo no Brasil. No calendário de pautas sociais, já fizemos vários debates sobre as inúmeras violências históricas direcionadas às pessoas negras, bem como as ações urgentes e necessárias para que a gente tenha relações étnico-raciais cada vez mais justas em todos os espaços da nossa sociedade. Hoje a pauta não é diferente e a educação afrocentrada está justamente no centro da discussão. Para conversar com a gente sobre a sua trajetória biográfica e a importância da consolidação e ampliação das políticas de acesso e luta antirracista nas escolas e universidades, é que a gente recebe hoje aqui no Azeviste Wanda Machado. Ela é pesquisadora, tem doutorado e mestrado pela Universidade Federal da Bahia, criou o projeto político-pedagógico Ireaió na Escola Eugênia Ana dos Santos, no Ileaxé Opoafonjá, propiciando assim o reconhecimento da escola, inclusive como referência nacional pelo Ministério da Educação. Não é pouca coisa não, viu? Tem sua trajetória acadêmica dedicada à educação, étnico-raciais, currículo e cultura e realiza consultorias, palestras, conferências, já apresentou inclusive trabalhos em vários estados do Brasil, além de Bruxelas, Nigéria, Cuba, Portugal e Buenos Aires. Então, é com ela que a gente vai conversar a partir de agora. Seja muito bem-vinda, Wanda. Sua bênção, como vai? Que nossa mãe Oxum nos abençoe. Achei. Que a gente tenha a força suficiente para lutar por nossas crianças, para lutar pela melhoria dessa sociedade a partir de nossas crianças. É um prazer também muito grande te encontrar novamente, te encontrar aqui e a gente poder conversar sobre nossos sonhos, né? Que é de um país melhor a partir de nossas crianças. Com certeza, e a partir de seus projetos, das suas iniciativas, a gente se sente mais motivado a sonhar. Mas antes da gente chegar lá, falando dessa sua movimentação toda, eu queria que você falasse lá de trás, da sua infância, lá em São Felipe, como é que foi com seus pais, enfim, fale como tudo isso influenciou até você chegar na fase adulta, na sua vida acadêmica. Chega a ter que suspirar forte. Para pensar. Pois é, quando me fez essa pergunta, a primeira coisa que mexeu com a minha sensibilidade foi pensar no cheiro de jasmim. Aquele jasmim que dá nas fontes. Eu nasci em São Felipe e tinha um lugar que era muito importante, que era a Fonte do Povo, onde de vez em quando eu ia com meu pai e colhia jasmim, principalmente para colocar nos presépios. E foi uma infância muito feliz, com pai, mãe, tias, avós. Andava bem 1 quilômetro para chegar na casa da minha avó e para alongar mais a alegria de estar indo para lá, eu andava assim, para lá e para cá, para lá e para cá, fazendo um desenho no caminho. Pensar em desenho é pensar num pai artista. Na verdade, ele não levava uma vida de artista, senão a gente tinha morrido de fome, de sede e de frio. Então, meu pai era um santeiro. Era um santeiro, gostava de artes. Ele tocava órgão, piano, violino, fez teatro com o Padre Sadoc. E a gente amanhecia e anoitecia ouvindo música, né? Ele tocava de manhã, antes da gente acordar. Tocava à noite, quando ele voltava, ele era irmão mariano, né? Quando ele voltava da Ave Maria, que ele fazia no alto-falante da igreja, era um bom leitor. Então, toda esta movimentação foi vivendo, eu fui armazenando. Eu brincava de produzir livros. Os livros eram de folha de mandacaru. E o espinho de mandacaru eu fazia as letras, que não eram letras
Deviam ser hieroglifos, eu não sabia o que era. E isto me motivava, né? Fazer aqueles livrinhos e vender os livrinhos para as minhas irmãs, que nessa hora sempre eu era professora, também eu era mais velha, né? Então já nasci com essa autonomia do mais velho. Enfim, a leitura sempre foi uma alegria para mim. O presépio que meu pai armava todo ano era uma alegria para mim. O coral de São Felipe, que ele reunia um grupo de homens e cantava nas missas, também era uma alegria. Subir com ele para o coro para ver ele tocar o órgão era uma alegria. Então, aió, aió, aió. Só que isso durou pouco. Com 7 anos, um câncer malvado levou meu pai. E eu comecei a ficar grande de uma hora para outra. E com 17 anos, a minha mãe foi embora também. E aí eu passei a ser mãe das minhas 4 irmãs e mãe minha mesmo, né? Era minha mãe. E comecei a cuidar dessas irmãs. Formei todas em professoras. Eu disse, olha, vai ser todo mundo professora. Não foi um pouco de autoritarismo, mas de necessidade de formar mão de obra para o meu sonho, que era ser professora. Então eu tive uma escola em Paripe. O nome da escola, engraçado, por não ter nenhum conhecimento de mulher, de feminismo, eu queria, mas não sabia o que era. Né? Não havia uma literatura, um jeito. Então, a escola era uma escola nossa, das 5 irmãs. E eu tinha um sonho, que era eu mesmo fazer um currículo, formar as professoras e ter a escola. E eu terminei por fazendo isso, criando a Escola Joana d'Arc, que hoje me dá muitas alegrias. Tem sempre alguém que estudou lá na escola Joana d'Arc, em Paripe, e que hoje são pessoas de sucesso, tem empresários, tem médicos, tem dentistas, tem cientistas. Então, essa é a alegria, a minha alegria de viver, com quase 90 anos, mas... A gente vai voltar a falar da Escola Joana d'Arc, mas eu queria que você ainda falasse um pouco da sua infância, da relação com sua mãe. Eu sei que você cresceu também ouvindo ela ser chamada de barriga suja, né? Então eu queria que você falasse um pouco como isso te afetou, como isso marcou a sua infância. Nossa, eu me lembro exatamente da hora, do dia, do momento, da pessoa que olhou para minha mãe. Minha mãe era uma mulher de leitura branca, né? E meu pai era um homem negro, continua sendo meu ídolo até hoje. E minha mãe teve 5 meninas negras. E as pessoas olhavam para a gente e faziam, Idalina, eita, mulher da barriga suja. E eu ficava, nossa, eu sou filha da minha mãe? Mas onde está a sujeira de meu pai? Imagine, meu ídolo, minha maravilha, que até hoje eu sinto uma honra muito grande de dizer que nasci em São Felipe, sou filha de Antônio Machado e de Idalina. Mas naquela hora eu fiquei indignada, mas eu não sabia o que fazer. Eu não sabia. Acho que isso tudo me motivou a caminhar para conhecer a minha história, conhecer a história dos meus ancestrais. E hoje eu tenho o que dizer para meninas, meninos, para homens, mulheres, de pensar, você sabe quem é você? Inclusive na escola houve um momento também, né, quando você estava na 5ª série, que você teve que enfrentar um certo preconceito por parte da professora, que elogiava os cabelos de suas coleguinhas. Isso era normal. Mas Quer dizer, seu não. normal. Então, isso tudo, eu entendo, né, com a mulher negra também, que passei também por algumas situações semelhantes,
mas eu entendo que isso também acabou mexendo de alguma forma com você e ajudando a você a criar a sua identidade, né? A criar uma identidade positiva. Mas no momento era muito difícil, né? Porque minha mãe tinha que pentear tanto cabelo na hora de ir para a escola e não podia ir com o cabelo como hoje, né? Tinha que prender, tinha que trançar, tinha que esconder, né? E minha mãe nunca tinha visto isto, né? Ela vinha de uma família de pessoas, né? Minha avó era bem branquinha, mas a questão maior era que isso me fazia sentar no fundo da sala, a ser invisível. Aliás, eu não lido, eu lido muito bem com a invisibilidade, porque foi uma coisa que eu encarei desde criança, sentar no último lugar, da professora passar a mão nos cabelos lisos das meninas e disse, olha, não corte este cabelo por nada, nem para dar para Nossa Senhora, que tinha uma prática de cortar o cabelo das meninas, das mulheres, e fazer um rolo daquele cabelo e botar nos pés de Nossa Senhora. Até hoje eu não sei para que Nossa Senhora queria aqueles cabelos, mas tudo bem. E eu não tinha cabelos para dar para Nossa Senhora. Foi bom, guardei, eu dei para o Oxum. Exatamente. E ela bem sabe para que ela usou seu cabelo. Agora vamos lá, falando novamente sobre a Joana d'Arc, né? Como é que você toma essa iniciativa? Você primeiro estava ali sendo tutora das suas irmãs, né, com o falecimento de sua mãe, mas como é que surge essa ideia então de vir para Salvador e montar uma escola aqui? Bom, na verdade, eu vim para Salvador fazer o exame de admissão. Ninguém aqui era nascido nessa época. Eu vim fazer o exame de admissão para o ginásio, né? Era o ginásio na época. E eu fico com muito medo. Mas não é que eu passei em primeiro lugar e ganhei todos os livros, foi uma maravilha, né? Para minha mãe, então. E fui fazendo umas aulas muito mal feitas, muito feias, que as professoras de metodologia mandava que a gente fizesse. Enfim, não me agradava. O currículo, eu não sabia o que era currículo com esse conceito, mas eu sabia que o que estava sendo ensinado na escola e como estava sendo ensinado não atingia a alma das crianças. E precisa ser desse jeito. Uma coisa que me incomodava muito era o distanciamento das professoras, né? Comigo, com as crianças pretas, com as crianças... embora meu pai fosse um homem importante na cidade, porque ele fazia os bailes pastoris, ele fazia os cordões de carnaval, ele sabia tocar órgão, piano, violino. Então, mas isso também não adiantava, né? Eu me sentia aquela pessoa que podia sentar na última fila e ficar bem sentada ali, porque eu achava que ali era o meu lugar. Então, isso eu achava, faltava na escola uma coisa muito importante: acolhimento. Abraçar, chegar junto, passar a mão na cabeça, né? Eu achava que faltava isso. Faltava afeto. No que a gente tratava com o outro, e faltava o afeto em estar com o outro, em se incomodar com o outro. Que afeto é isso, né? É o que te acontece me afeta. Se você está feliz, sua felicidade me afeta. Se você está triste, me afeta. Se você está com necessidade qualquer, me afeta. E se a gente não tiver esse sentimento de afeto, de acolhimento com a nossa criança, como eu senti muito essa ausência, ter uma escola seria fazer tudo isso ao contrário. Então, eu ficava na porta da escola e esperava a primeira até a última criança entrar.
que era para passar a mão na cabeça da criança, tocar na criança e dizer bom dia, mas que cabelo bonito que está o teu hoje. Bom dia. Eles me levavam uma flor, cada um. Quando eu não achava a flor, me lembro a vez que Maurício, um menino, até foi precocemente levado para a ancestralidade. Uma vez ele não achou nada e chegou assim perto da escola e pegou um galho de mato e veio com um galho de mato, uma coisa tirada do mato, para me entregar. Nunca esqueci esse momento de Maurício, que tem mais de 60 anos. Então, a escola precisava ser feita para que eu tivesse esse lugar de todos esses sonhos. Mas como os meus sonhos sempre tiveram data marcada, né, o dia de acontecer, eu estava para me casar e o meu falecido marido, eu chamei ele e disse, não vai ter casamento não, velho. Não vai ter casamento porque eu não posso deixar minhas irmãs atrás. Ele disse, não, bora levar todo mundo. Eu disse, ele é doido. Como que uma pessoa casa com uma mulher e leva 5? Mas ele levou. Mas eu tomei uma providência, alugar uma casa grande. A casa tinha uma área, mais ou menos assim. Eu fiz umas carteiras. Isso está no Museu da Pessoa. As carteiras eram um banco assim menor, onde a criança pudesse ficar, e um banco maior para ele sentar, né? E fiz esses bancos com um cunhado, pintei de azul e disse que eu tinha uma escola. Não é que todo mundo acreditou? As pessoas em Paripe matricularam seus filhos, suas filhas. Eu disse, agora eu tenho que fazer a cartilha. E aí fiz a cartilha, eu mesmo, à mão, fiz a cartilha, do jeito como eu queria, com assuntos que eu queria. Então, a formação das educadoras, minhas irmãs, eu fiz, porque formei todas em professoras, né? Que era para trabalharmos juntas e ter um emprego. Sabe que elas se aposentaram nessa escola mesmo? Tá vendo? Então, as pessoas acreditaram. Eu me lembro do primeiro aluno, esse também foi para a ancestralidade, era Alain Barbosa de Souza. Um menino lindo que teve todas as notas 10 na escola. Todas as notas. Mas é isto. Ele deve estar alegre onde ele estiver nesse momento. Com certeza. E a escola estava aí com a formação feita por mim, com as carteiras feitas por mim, com a cartilha também. E aí eu comecei a pensar, nossa, que coisa é esse lugar aqui? Isso era em Paripe, né? Esse lugar aqui pertenceu à mesma Sesmaria, onde tem o Museu Vanderlei de Pinho. Aqui também foi missão jesuítica. Né? Naquela área ali de São Tomé, por ali, teve missão jesuítica. E como é que só se professa aqui a religião católica? A coisa mais importante que tinha no lugar era a Casa das Freiras. Elas foram muito boas. Foi bacana porque eu ensinei português a elas me ensinaram francês, já esqueci tudo, mas aprendi com elas. Tive 10 na prova na prova do vestibular para a história. Mas como? E eu comecei a pensar e conversar com um amigo meu, que você com certeza conhece, que é Balbino Cabral, que é irmão de um padre e filho de uma mãe de santo. Então, comecei a conversar com Balbino, e Balbino começou a cantar coisas comigo, cantar cantigas de capoeira. Eu disse, vamos ao museu. E eu comecei a fazer algumas leituras. As leituras não bastavam para aquilo que eu queria muito mais. Aí Balbino disse, aí você tem que estudar a história antiga da África. E aí foi quando eu fui fazer história.
no vestibular para História. Você não imagina a minha decepção. Quando eu saí de lá, sem nunca ter ouvido nenhuma referência ao continente africano. Eu fiz um curso de História sem nenhuma referência. Aí eu disse, o que é que eu faço? Se eu me matricular novamente, vai ser a mesma coisa. Mas aí eu fui salva pelo MNU. A Ana Célia me levou para o MNU, para reuniões. Depois eu conheci Abdias Nascimento, Clóvis Moura, e ia às reuniões, ouvia as palestras, as conversas de Luísa Bairros, enfim, via aquela turma brigar muito, porque eles queriam uma coisa. A gente queria algo que a gente não sabia exatamente o que era, mas queria que mudasse, né? Então, João Jorge, Bujão, muita gente discutindo as nossas questões, né? E isto me motivou a fazer um mestrado. Só que nessa hora de fazer o mestrado, aí veio o Collor e armou aquela confusão toda, que não adianta a gente entrar, armou aquela confusão toda, e aí a escola, eu tive que fechar. Porque as pessoas iam para lá e às vezes me diziam até desaforos por conta de R$1, R$2, né? Aquela confusão, sabe, nessa época meu marido morreu, e foi sabe quando você tem que parar para desenrolar o fio que foi costurado na sua vida. Aí eu parei e disse, tem que acabar. E passei para minha irmã, mas eu mesmo saí, tive que fechar. Aí os créditos estavam prontos, mas onde eu ia exercitar esse trabalho com essas referências africanas, como que eu ia fazer? Aí fui convidada para uma mesa em Nova York. Sim. Eu fui com a Ana Célia, inclusive, aí conversando com a Ana Célia, agora não sei o que fazer. Eu estou com um projeto de mestrado, os créditos prontos, e vou fazer o quê? Onde que eu vou exercitar esse trabalho? Ela disse, já sei onde é que você vai exercitar. No Afonjá. Disse, Afonjá, o que é Afonjá, minha filha? É o terreiro de Mãe Estela, ela está aqui com a gente. Eu vou lhe apresentar ela. Aí você fala com ela, Mãe Estela, eu disse, Ana Célia, você é doida? Essa senhora nunca me viu mais gorda. Como que eu vou chamá-la de mãe? Não, Wanda, é assim, todo mundo chama ela de mãe. E nós estivemos na mesma mesa. Eu, Mãe Estela, Ana Célia e Helena Teodoro. Então, nós estivemos nessa mesma mesa. Quando eu saí, ela me parabenizou e eu me encorajei. E disse para ela, né, que eu estava nesse momento. E nesse momento tinha fechado a mini comunidade Albabi. Tinha fechado. Então, o que é que eu tinha que fazer naquele momento, meu Deus, quando tinha um entrevero sério lá dentro? Mas eu fui falar com ela. Ela disse, vamos. E quando chegar no Brasil, a gente fala com Xangô. Aí disse, tá. Aí cheguei lá e disse, a senhora já falou com o Xangô? Ela disse, não, não é assim não, Wanda, você tem que vir aqui. E aí eu sentei na mesinha, né? Ela do outro lado e olhando, eu com tanto receio, como que eu ia fazer, ali era um terreiro, era diferente. Mas eu queria fazer, e eu vi ela com aquele monte de búzio na mão.
Aí eu pensava, oh meu Deus, eu com esse problema tão grande, como é que essa senhorinha vai resolver meu problema com essa mão cheia de conchinhas? Mas ela abraçou o trabalho, ela participou das formações, participou. E Petrovich estava lá comigo, que se tornou religioso primeiro do que eu, porque ele foi levantado Ogan, e eu fiquei, só que eu não quis ser esposa de Ogan. Eu escolhi ser a Bian, sem saber o que estava fazendo. Indiretamente. E aí começa a sua relação com o terreiro. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pausa, beber uma aguinha rapidinho, aí você volta falando sobre essa sua vivência no terreiro e, ao mesmo tempo, a execução do projeto Irei Aió, que foi assim que ele se estabeleceu lá dentro do terreiro do Afonjá. Então, você que está aí acompanhando, também faz essa pausa. É rapidinho, toma uma aguinha e a gente já volta conversando ainda com Wanda Machado sobre sua vida e educação afrocentrada. Não saia daí. Pronto, minha gente, já estamos de volta. Foi rapidinho, como eu prometi, tá vendo? A gente está conversando hoje com Wanda Machado, ela que é pesquisadora, professora e está aqui dando uma verdadeira aula sobre educação afrocentrada. Já falou um pouco da sua vida e agora a gente vai falar sobre o projeto Irei Aió, que é o grande condutor aí da sua vida. Durante muito tempo foi executado dentro do Afonjá e a gente vai falar agora sobre isso, né? Você parou no último bloco falando exatamente sobre a chegada dele no Afonjá, sobre o seu diálogo com a Mãe Estela. E eu quero saber como é que ele foi posto em prática lá, né? Como é que ele começou, o que é que ele se propunha lá dentro, e como isso ao mesmo tempo foi se misturando e consolidando a sua relação com esse terreiro. Bom, a minha chegada no terreiro, ela foi estruturada de um jeito como eu pensei e pensei que não sabia fazer. Aliás, acho que eu não sabia fazer mesmo, eu fui inspirada, né? Porque eu cheguei lá com Petrovich, já que eu tinha pensado num projeto de educação com artes. Por que esse projeto com artes e no terreiro? O terreiro é arte pura. O terreiro a gente canta, dança, conta histórias e conta histórias dançando, né? A gente começa cantando para algum ajoe, Mario, né? Então a gente conta e canta as histórias vividas por nossos ancestrais, né? Por nossos orixás. Mas o projeto eu tinha que ter cuidado, porque não podia haver proselitismo. Sim. A primeira coisa que Mãe Estela disse no dia que ela jogou os búzios, que eu achei que eram conchinhas, foi que, olha, aqui eu não quero fanático. Mãe Estela era muito lúcida. Sim. Né? Aliás, eu digo no presente, é muito lúcida. Tem uma fala que se diz, um provérbio africano que é: quando morre uma pessoa velha, diz: tombou uma árvore poderosa. Mas a gente continua acreditando que quando tomba uma árvore poderosa dessa, que é um velho, como a velha Estela, a sombra se mantém protegendo seus filhos. Então, esse momento, embora com outra pessoa, com outra mãe, com a mãe Ana, mas a gente ainda se sente protegido por aquela sombra da árvore que tombou naquele dia. Só tombou, não desapareceu. Sim. As raízes se mantiveram. Então foi desse jeito que eu estava lá, também com o Petrovich, que também foi uma árvore que tombou, e levamos muitos estudantes de arte
né, de teatro principalmente. Levamos Rafael Moraes. Eu nem devia falar nomes, né, porque não me lembro dos nomes todos e não é justo, mas tudo bem, eles me perdoam. Mas assim, era um projeto que deveria funcionar com as linguagens das artes, sim, considerando que esse é um princípio do candomblé. Candomblé é beleza. É beleza. É pena que as pessoas não mergulham e não ficam sabendo, só ficam sabendo as bobagens que se inventam, né? Está perto da festa, você pensa, quem vai decorar o barracão? Né? Eu faço isso com muito gosto, né? Como Deusimar, com outros meninos que fazem lá, outros nos ajudam. Quem vai decorar o barracão? Qual é a comida que será servida? E a gente pensa na melhor comida, né? Para servir aos irmãos. Né? O que vai cantar todo mundo já sabe, porque isso tem Bome Toqui, tem o pai Wellington que tiram e a gente vai aprendendo e cantando também. E dançar, a gente aprende nos primeiros momentos, né? Que chegam antes de fazer, antes de sermos iniciados, as mais velhas nos ensinam como dançar para cada orixá. Então, é a linguagem das artes. E importante para nós todos e todas é que essa linguagem das artes, para se aprender a ser, vem muito antes do navio negreiro. É uma pena que só ensinam para a gente as histórias depois do navio negreiro. Então, uma história de miséria. Uma história de gente que foi proibido de ir para a escola. Uma lei proibia negros e doentes de ir para as escolas. Imagine, negro e doente era a mesma coisa, e doente contagiosa, não podia ir à escola. Imagine pensar em pessoas proibidas de ter terras quando viviam da sua agricultura. Lá. Então, é proibido de ir para a escola, proibido de ter terras, proibido de ter vida. Porque a vida não lhe pertencia, pertencia ao Senhor, ao dono. Então, eu estava com todas essas coisas postas na minha cabeça e até no livro, e pensava, como que nós vamos ensinar isso às crianças? Sem ensinar candomblé, sem fazer proselitismo, sem convidar essas crianças para vir ao barracão. E como é que você conseguiu? Não foi fácil. Primeiro, não fazia proselitismo. Uma vez a gente teve um problema na escola de coceiras. Muitas coceiras. E aí a gente não sabia mais o que fazer. Um dia, depois de muitas tentativas, eu comecei a perguntar às crianças, muito bem, bom dia, vamos ver o que foi que nós já fizemos hoje. Nunca saía um banho. Nunca saía. O banho era aquele que tinha tomado, que tinha dormido naqueles cobertores, e que esses cobertores voltavam à noite e a prefeitura dava umas pomadinhas, mas não adiantava nada. Aí eu contei uma história para eles. Uma história, disse, olha, Dona Oxum morava junto de um rio. E todo dia pela manhã, Dona Oxum primeiro ela lavava as joias, guardava as joias e voltava e dava banho nos filhos e tomava banho. Ela tomava banho e cantava. Oberê, obereu, obereu, oinabeco, mãe. Ela cantava e se banhava. Cantava e se banhava. Mas num desses dias, quando ela saiu do banho com seus filhos, olhou, ela tinha 2 baús cheios de joias. Mas quando ela olhou, não tinha nenhum baú
nem no outro. Disse, meu Deus, o que aconteceu com as minhas joias? Botou a mão na cabeça e chegou lá fora, olhou, viu que 2 homens iam, cada um com um saco nas costas. Com certeza eram as joias. Ela olhou, não se desesperou. Foi na cozinha, pegou feijão fradinho, amassou, pegou cebola, amassou, botou um pouco de azeite, fez como um mingau, enrolou em folhas de banana, botou para cozinhar em banho-maria e pegou rapidinho, assim que cozinhou, botou no tabuleiro e saiu pelo caminho. Ela sabia que só tinha um caminho para aqueles homens passar. E esses homens, não é que eles passaram por ali, ela estava sentada na beira do rio e ela chamou eles. O AG1. Ela é boba. Nós roubamos as joias dela toda, ela quer oferecer essa comida e o cheiro do abará tomava todo aquele espaço. Não, senhora, a do pé, a do pé. Aí ela ficou lá. E perguntou eles novamente. O AG1, essa mulher é boba. Nós roubamos todas as suas joias e ela quer ainda. Ela ficou lá tranquilamente. Até quando eles se deram conta, voaram em cima do abará, comeram o abará todo e desmaiaram, cada um para um lado. Ela, oh, que bom. Pegou os 2 sacos de joia, botou em cima do tabuleiro, botou na cabeça, seu tabuleiro na cabeça, continuou cantando. E chegou em casa e despejou as joias nos seus baús. Bom, a história foi contada. Vamos ver o que é que Dona Oxum fazia pela manhã? Acordava, claro que acordava, que ela não era sonâmbula. Dona Oxum acordava. Depois, banhava as joias. Depois, então eles iam fazendo uma série de atividades de Dona Oxum. Agora nós, o que é que nós fazemos? Não aparecia o banho de ninguém. E eu disse, o conselho que vinha da secretaria não funcionava. Porque trocar os lençóis todo dia, sabe, essas coisas, passar ferro. Ah, meu Deus do céu, tem gente que morava embaixo da ponte daquele lugar, como que iam passar roupa? Então, nós vamos tomar banho todos os dias agora. E providenciamos o sabão, a secretaria deu. Sabão, sabonete. E depois do banho, nós vamos pegar os lençóis e colocar no sol. E aí colocando as possibilidades que existe quando você põe a roupa no sol, né? Põe ao sol. Não tinha que passar ferro. Todo mundo tinha ferro. E assim foi feito. Aprendemos a fazer uma série de coisas, a planejar o dia, a pensar no que foi que fizemos, o que não fizemos. Cada um colocava uma cruzinha no lugar, no que fez. Tomou banho, botou a roupa no sol. No princípio era difícil, quase não tinha nada. Mas com o tempo as coisas foram organizando. Então, a história contada foi feita a organização diária dos meninos, porque uma coisa que é muito importante para nós o tempo todo é a gente saber a hora, o tempo e o lugar que nós estamos, né? E são práticas que os meninos mais abastados têm, porque tem a babá para levar, para fazer. Os nossos não têm. Então, eles têm que aprender a ser organizado. Então, a escola, o projeto que é esse, político-pedagógico Ireaió, esse projeto é para a educação étnico-raciais, mas tinha caminho para construir, caminho para conhecer.
Essa construção é a construção do sujeito. Do sujeito que sabe como planejar seu dia, como planejar seu tempo, como executar as suas atividades e as suas necessidades. Mas uma coisa que era muito importante aqui, que já vinha lá da Escola Joana d'Arc, era acolhimento. Sim. Então não adianta, você não conhecer, as crianças nem chegaram ainda para a escola, você faz uma jornada pedagógica e pensa nas atividades. O menino do ano passado não é o menino desse ano, a menina do ano passado não é a menina desse ano. Mesmo que esteja no mesmo lugar, na mesma escola, não é. O tempo passa, as coisas acontecem. Você vê nessa semana quantas coisas, quantas mortes de mulheres aconteceu. Se você conta uma história aonde inclui uma mulher ancestral, vale a pena você colocar também esta mulher hoje. Quer dizer, não é uma história, não é uma escola que pensa coisas antigas. Eu me lembro, na época, tinha uma senhora que era evangélica. Tinha uma filha, o nome da menina era Ana, Ana, deve estar por aí em algum lugar, tomara que continue recebendo as bênçãos e seja hoje uma moça, hoje com certeza é uma mulher. E muito bem. Então o repórter perguntou para ela, o que é que você acha dessa escola? A mãe disse, essa escola é ótima. E se seu pastor não gostar? Ele vai ter que arranjar uma escola boa como esta e de graça. Então, o ensinamento visa, do projeto político-pedagógico Ireaió, pensar o sujeito por inteiro. Pensar o sujeito como se ele estivesse numa roda. E numa roda todos têm a mesma possibilidade, todos passam pelo mesmo lugar. Não é assim que a gente brinca de roda, de ciranda, faz xirê, né? É caminhando todos. Todos se veem, né? É diferente, todos nos olhamos. É isso, é uma herança paulo-freireana, já com muitas modificações. E quando você vê que você chama o nome da criança, ou toca na criança, isso é maravilhoso. Porque uma coisa é você ser convidado para a festa. Sim. Como eu era na minha escola quando era criança. Outra coisa é você ser tirada para dançar. Ou não ser tirada para dançar. Numa sala, numa roda, quando você se dirige para uma criança, você diga qualquer coisa que vier na sua cabeça. Ou eu que não consigo fazer aulas sentada, só assim é o jeito. Uhum. Mas assim você levanta, toca na criança, basta você tocar. Ela se sente afetada com a sua presença. Você tirou ela para dançar. Eu faço sempre essa pergunta, né? Porque é ruim quando você chega numa festa e ninguém te liga, né? A gente aprendeu isso com a nossa ancestralidade. A gente dança em círculo, a gente não dança um atrás do outro. A gente sabe que há uma questão da idade, mas a gente dança em círculo, porque numa roda todos somos potencialmente iguais. E na roda do xirê é isso, né? O que eu mais gostava era quando eu era Bian, porque dançava exatamente junto da minha mãe. Ah, pertinho, ninguém é besta. Agora me diga, o projeto atualmente ele não está lá no Afonjá. Como é que ele está se movimentando a partir de então? Quanto tempo ele ficou acontecendo dentro do Afonjá e como é que ele está acontecendo agora? Olha, eu estou no Afonjá há 40 anos. Então, desde que a última diretora chegou, eu não sei se foi ela que dificultou, ou se foi a secretaria, porque sempre me dizem, a secretaria não permite
que pare a escola para fazer formação. Eu não sei da importância disso, né? Porque a formação a gente troca, né? Eu digo coisas, elas podem me dizer coisas também interessantes para o meu fazer, né? Para o meu jeito de ver o trabalho que eu criei. Bom, na verdade, o Ireaió existiu em Paripe com o nome de Raízes Culturais, com Balbino Cabral, como eu disse a vocês. Para o Afonjá foi em 86. Quando eu voltei dessa viagem de Nova York com a Estela, a gente começou a pensar, e ela participou das formações. Tem ela participou a mãe, né? A mãe Estela. O pessoal da secretaria só não participou a secretária. Sim. Mas, na época, Ana Tedesco participou direto com suas técnicas todas. Arani Santana, na época, esteve por lá. Ana Rita. Enfim, todos passaram por lá. E a escola ganhou com isso o mérito o MEC deu o título, né, de Escola Referência Nacional. O Ireaió e a Escola Eugeniana como de referência nacional. E o Conselho Estadual da Educação também me deu uma comenda, enfim. Mas, segundo a diretora, ela diz que a prefeitura, né, que a Secretaria de Educação não permite que pare para fazer. E foi ficando e terminou. Esse processo de apagamento de cancelamento que a gente sabe, foi uma coisa tão boba, né? Porque, bom, eu não quero falar disso. Mas o importante é que ele caminha por aí tudo, como a educação das relações étnico-raciais. Eu fui para a SECADI, contribuir com o desenvolvimento, a aplicação da lei, e agora eu estou novamente indo para esse mesmo lugar, né, em Brasília, pelo menos com 2 relações por ano, mas vou pela RENAFRO, pela Rede de Religiões Afro-Brasileiras, representando todo esse pessoal da RENAFRO, e ainda não tive a primeira esse ano, deve ser no futuro próximo, mas o meu papel vai ser pensar esta educação que é possível fazer, principalmente nos terreiros ou nas escolas, onde há predominância de criança preta, sem fazer proselitismo. Isso é que é importante. A questão, quando eu falo com esse mito de Oxum, foi para que eles pensassem higiene, né? A questão do sol. Então, é uma ideia de se entregar para as crianças o que é ciências o mais precocemente possível. Sim. Porque o cuidado com a terra, a gente diz a terra é mãe, sim, mas a terra é mãe por quê mesmo? Isso não pode ficar no discurso. Não pode ficar na teoria, né, Wanda? Somente na teoria. Na teoria. Tem que ter a prática e a partir das nossas próprias vivências. E o que a gente observa é que o perfil da educação nas escolas, de um modo geral, sejam elas municipais, estaduais ou até mesmo particulares, é um perfil muito eurocentrista, né? A gente não vê uma preocupação de se pôr em prática as leis que determinam o ensino da cultura afro e indígena nas escolas. Existem leis que determinam isso, mas de forma prática, no dia a dia, isso não acontece de uma forma direta, consistente, para além do Novembro Negro. Então, eu queria que você, como falou aí dessa questão do afeto, eu queria que você falasse se existe uma falta mesmo de preocupação dos nossos entes governamentais com políticas públicas ou com ações efetivas para que essas leis sejam postas em prática de uma forma afetiva, de uma forma funcional nas nossas escolas.
Olha, o problema de educação é muito. Não seria tão difícil de resolver. O que é que a gente pensa hoje, por exemplo, das pessoas do REDA? O compromisso é de 2 anos. Então você não cria vínculo com a comunidade. A comunidade não te afeta. Agora, o que eu digo para essas pessoas é que a gente precisa pensar na educação além da sala de aula. Sabe o que é que eu penso? Ontem eu estive com um grupo de crianças, eu sei que jovens, né, do 2 de julho. E tinha outra escola que eu não me lembro agora. E fiquei perto de 3. Um que quer ser psicólogo, uma menina que quer fazer medicina, o terceiro não me ocorre agora. E eu pensei e falei da responsabilidade que nós temos com esses jovens. Esses jovens precisam ser preparados para cuidar de nós. Nós. Porque o jovem da escola particular, das grandes escolas bilíngues que tem por aí, eles são meninos e meninas que estão se preparando para ir embora para o exterior, para estudar fora do Brasil. E quando eles voltarem, eles podem voltar candidatos a deputados, a governadores, a ministros, mas sem conhecer o que é ser brasileiro. O que é morar em favela, o que é morar no interior, o que é não ter máquina de lavar, sabe? O que é ter que sair da terra porque a tecnologia chegou lá e não tem mais lugar para ele com uma enxada na mão. Então, esse menino vai e vai desconhecer isso tudo. A gente pensa, sim, ele sabe, ele estuda, se ele estuda, é diferente de viver também, ou de conviver. Bom, não precisa ele morar no mato, nem precisa pegar na enxada também, mas saber da história desse povo que ele teve afastado todo o tempo. Então, são esses que vão governar a gente sem saber do que é que a gente precisa. São eles. Agora, se a gente cuidar desses que estão aí, para isso também o professor, ele não pode trabalhar 3 turnos. Quem trabalha 3 turnos não é professor. Mas ele precisa de trabalhar os 3 turnos, senão ele não paga o aluguel, o condomínio, a escola do filho, porque a escola do filho do professor, ele vai estudar na escola particular. A gente não confia no trabalho que a gente mesmo faz na escola pública. Quando isso mudar, a gente faz a educação. Quando o educador, a educadora se comprometer com a comunidade, sabe? Conhecer quem mora na comunidade, como é, como não é. Os meninos que estão morrendo, eles foram expulsos das suas escolas. Eles foram expulsos das suas escolas. Ninguém disse, vá, saia daqui, não volte mais não. Mas não acolheu, não lhe afetou, né? E isso foi uma bola de neve. A gente diz que enquanto a gente está falando, cada minuto está morrendo 23. Mas amanhã vai ser 24, 25, 26. Ou nas guerras que tem aí, que a gente vê na rádio. Morreram 10 pessoas, morreram 10. Eles não dizem nem se são pessoas. Morreram 10. Morreram 10. Quer dizer, é um sujeito inexistente. Ninguém vê. Então... Sem afeto e invisível, né? Sem afeto, invisível. A desgraça deles não nos atingiu, cara. Pronto, eu vi no rádio, na TV. Acabou, morreu.
Você vê uma mãe dizer para um menino olhar para um caixão e dizer, pronto, acabou, acabou, enfim, acabou. Cara, isto pesa nos nossos ouvidos. A educação não é somente ensinar o que está o que está nesse livro que a gente recebe, que não é nem um livro que se pretende. Você pensa no livro, marca, eu quero esse livro, aí vem outro, e você vai fazer aquele livro de uma maneira maquinal. Marque o que está certo, o que está errado, aí vai que a mãe é professora, é só pegar o livro da mãe e marcar o que está certo ou o que está errado. A gente não está levando a sério a educação. Não está sendo levada a sério. O professor não pode trabalhar 3 turnos. E não é mais do jeito como eu aprendi ou como eu ensinei que se faz. A linguagem hoje é outra. Hoje é outra. E fazer uma coisa, uma novidadezinha, outra, um computador, uma tela na sala de aula, é preciso seriedade com nossas crianças. Com certeza. Olha, Ivandra, eu ficaria conversando com você, te ouvindo aqui mais uma hora, porque o tempo passou muito rápido e você tem muita coisa para nos ensinar e para nos mostrar e para nos contar. Primeiro eu quero agradecer, mas eu quero que você deixe aí, primeiramente logo, o Instagram, os meios que as pessoas podem te contactar e também conhecer um pouco mais sobre o Projeto Ireaió. Bom, eu não sei como que vai ser possível para vocês, talvez depois, mostrar o que é o Projeto Político Pedagógico Ireaió. Esse daqui, esse folder, foi feito para um trabalho em quilombos. Foi um trabalho vitorioso, foi muito feliz. E nessa mesma época, eu criei um curso, quando Márcio Meirelles foi secretário de Cultura, um curso de capoeira Educação para a Paz. Foi uma coisa que me deixou muito feliz, porque o meu sonho, um dos meus sonhos, é ter capoeira na escola, mas com mestre mesmo, aquele mestre que senta, que dá conselho, que puxa a orelha, que fala, enfim, que aconselha, que abraça, né? Então, eu tenho 8 livros escritos sobre o projeto político pedagógico. Esses livros, aqui, eu só tenho esse aqui, que é o Pele da Cor da Noite, que foi uma tese de doutorado, mas que foi escrito para qualquer pessoa que saiba ler e escrever. Sim. Não foi feito só para os meus pares lá na universidade. E eu continuo tendo um sonho de que a escola, que a educação se torne uma grande roda, onde todos possam ser convidados a dançar juntos, a trocar de lugar, a ser uma ciranda, um lugar de alegria, né? Como eu quis que o projeto Ireaió fosse um projeto que significa Ireaió é caminho de alegria, né? O livro básico é Ireaió, uma epistemologia afro-brasileira. E é isso, estou muito grata também de ter essa conversa aqui. Um agradecimento a você, muito grande. Obrigada pelo convite. E por cada um trabalhador que eu estou vendo aqui, que com certeza tem filhos, netos. Se não tiver, vai ter. Com certeza. Olha, para você que ainda ficou curioso, que quer conhecer mais sobre Wanda, sobre o projeto, sobre seus livros, acessar, tem o site dela, que ela não deu a dica, mas eu dou, viu? wandamachado.com.br, tem lá todas as informações, está tudo disponível. Agradeço mais uma vez e quero que você, olhando para aquela câmera ali, mande um recado para os professores. Você, como uma mulher, professora, que tem a vida lecionando, né, que ensinou tantas gerações, que você mande seu recado mesmo, que eu sei que é um momento de certa até descrença
né, de desânimo diante do cenário que a gente vê, né, nas escolas e dos educadores, mas mande um recado para aquela pessoa que ainda sonha também, assim como você, com uma escola melhor. Meu querido irmão professor, minha querida irmã professora, com certeza você está passando pelo mesmo sentimento que eu tenho nesse momento. É o sentimento do sonho. Com certeza você pretende, você quer formar sujeitos autônomos, solidários e coletivos, que só coletivamente nós vamos conseguir transformar este país em uma nação. Precisamos ser uma nação, onde nós podemos, numa mesma roda, acolher todas as pessoas que precisam hoje da nossa voz para serem adultos bem melhores. Bem melhores. Um abraço da professora que não se cansa de ser professora. Eu amo ser professora. Professora é a melhor coisa. É o ser mais útil de uma sociedade. Valeu, minha irmã. Tamo junto. Muito obrigada, viu? Mais uma vez, sua participação. A gente fica por aqui. Você segue aí com a nossa programação na TV Câmara. Não esqueça que também esses conteúdos ficam disponíveis no YouTube e você pode assistir e compartilhar a todo momento. Um beijo e depois a gente volta. Toda segunda-feira tem 1 da tarde, programa novo, programa inédito do AZ20. Tchau, tchau, minha gente.